surpreendidos com um avião da Força Aérea Americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave, mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum, mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é um força especial do exército americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção o que é um Força Delta, são os caras que pegaram Saddam Hussein. Esses caras são a elite da elite do exército americano. Eles combatem terrorismo. Exatamente na mesma semana que o governo americano envia mais de 4.000 homens à América Latina para combater cartéis. O governo brasileiro vai negar isso, pode ter certeza. Você não verá essa informação na imprensa tradicional, mas com certeza tem coisa aí. O governo americano irá combater o narcotráfico em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Daqui um pouquinho vai sair notícias dizendo que são agentes consulares, mas eu avisei. Delta Forces, sejam muito bem-vindos. Que comecem os jogos. Hoje... É isso aí, meus amigos, aqui no nosso canal Direita News. Então você está vendo aqui o advogado Jeffrey Chiquinho, mais uma vez trazendo uma informação importante sobre aquele avião misterioso que pousou em Porto Alegre e pousou também em Guarulhos, isso mesmo. Esse avião é usado muito pelas forças especiais americanas, inclusive essa Força Delta, ou Delta Force. Eu vou trazer para vocês aqui que não conhecem. Ela é uma força treinada realmente, né? Uma força operacional, tá? Treinada justamente para resgate e para combater também terrorismo. Vejam só a explicação para vocês aqui sobre a Delta Force, tá? Sobre a força especial do exército americano. Deixa seu like, se inscreva no canal, vamos lá. Dos Estados Unidos. Força Delta, também conhecida como Delta Force, é uma unidade de operações especiais altamente secreta e altamente treinada do Exército dos Estados Unidos. Eles realizam missões delicadas, como resgate de reféns, operações antiterrorismo e reconhecimento de alto risco. É uma das forças especiais mais respeitadas e temidas do mundo. A Força Delta foi formada em 1977, após uma série de incidentes que destacaram a necessidade de uma unidade especializada em operações antiterrorismo e resgate de reféns. Seus membros são recrutados principalmente de outras unidades especiais do Exército, como os Boinas Verdes e os Angels, e passam por um rigoroso processo de seleção e treinamento. As operações da Força Delta são altamente confidenciais e geralmente não são divulgadas publicamente. Eles são conhecidos por sua capacidade de se infiltrar em áreas hostis. Força Delta, também conhecida como Delta Force. Então você está vendo aqui, né, que a Força Delta, ou Delta Force, é uma força de operação especial do exército americano, né? São treinados aí, tem um treinamento específico para resgate e para operações especiais contra terrorismo. É isso mesmo. Só lembrando que o Alan dos Santos já tinha informado aí sobre a questão desse avião, que ele transporta, né? Também forças de operações especiais. E confirmando aí essa questão do advogado Jeff Chiquinho falando sobre a tatuagem, realmente a tatuagem pertence a membros da Força Delta. Olha só o que o Alan dos Santos falou, vou trazer para vocês aqui em relação ao avião, né, que trouxe aí a força especial, a força de operação especial americana. O avião ele costuma transportar agentes de inteligência, equipes de operações especiais, diplomatas em missões de crise e militares de elite. Então, segundo os registros que a gente acompanhou ali, o avião sai de New Jersey, Nova Jersey, vai para Tampa, na Flórida, não tem nada a ver comigo, fez escala em São Juan e então desceu em Porto Alegre. Nenhum órgão oficial, nem a Força Aérea Brasileira, nem a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, nem mesmo a empresa alemã Fraport
que administra o aeroporto, ofereceu qualquer explicação para a aterrissagem. Então, como você está vendo aí, né, o Alan dos Santos confirmando, então, o que até o advogado Jeff Checchini falou sobre o fato, né? Não é coincidência, são fatos que nós estamos vendo aqui, é que os Estados Unidos já começou o combate ao narcoterrorismo latino-americano. Ou seja, os Estados Unidos já está considerando as organizações, as maiores organizações criminosas, organizações de tráfico latino-americano como narcoterroristas. E eles sendo chamados de narcoterrorismo faz com que o governo americano tenha um aval então de empregar toda a sua força especial do exército e todo o seu poderio militar do exército americano. Então, quem foi classificado também como narcoterrorista foi o CV e o PCC, tá? E o governo americano queria que o Lula reconhecesse eles, porque se o governo Lula reconhece PC e CV como narcoterrorismo, facilita mais então a ação das operações americanas no Brasil. Facilita como? A próprio Brasil, a própria polícia brasileira, os grupos de forças especiais brasileiros poderiam capturar membros e líderes, na verdade, estão atrás dos cabeças, né, de eliminar os líderes do PCC e CV. Só que o Lula não reconheceu, né? Nós sabemos aqui que o Brasil, Colômbia, Bolívia e Venezuela já são um narco-estado, tá? Isso não tenha dúvida, por isso que está acontecendo todas essas arbitrariedades aí, não tem mais direito civil, não existe mais um julgamento justo no Brasil. O que nós vemos é realmente o Brasil foi cooptado pelo narco-estado, pelos narcoterroristas. E como o governo Lula não reconheceu PC e CV como narcoterrorismo, não vai ser usado então os policiais, as forças especiais do Brasil. Isso faz com que os Estados Unidos envie a sua própria força especial, como chegou ontem esse avião que pousou tanto em Porto Alegre como em Guarulhos e São Paulo, trazendo então o grupo de operação especial Delta, o grupo de operações especiais do exército americano, o Delta Force, que é um grupo que capturou Saddam Hussein, um grupo que combate o narcoterrorismo em todo o mundo e os terroristas em todo o mundo. Então são grupos especializados em operações especiais. Então foi confirmado ontem pelo Alan dos Santos que esse avião transporta forças especiais americanas. E o Jeff Checchini mostrou uma tatuagem aí que ele ampliou, como você acabou de ver, né? O Jeff Checchini, o advogado Jeff Checchini, mostrou aí que sim, que estava dentro do avião. Tinha um membro ali, ó. Tá aqui a tatuagem, tá vendo só? Um membro da Força Especial Americana. Ou seja, já estão no solo brasileiro para combater o narcoterrorismo que existe no Brasil, que fazem parte dos grupos narcoterroristas que os Estados Unidos colocou na lista como grupo de narcoterrorismo. Os grupos narcoterroristas reconhecidos pelos Estados Unidos aqui no Brasil com atuação é o CV e o PCC. Então as forças especiais americanas já estão prontas para combater, para eliminar, desligar ou capturar e levar lá para Guantánamo, né? Se conseguir capturar os líderes do PC e CV, vão levar para Guantánamo, onde eles prendem os terroristas. Senão, eles têm autorização total de eliminar, porque segundo o governo americano e as leis americanas, o terrorismo é combatido com toda a força, tá? Combatido com toda a força letal, ou seja, podem tanto prender como eliminar os terroristas. E como você vê, o PCC já são considerados pelo governo americano narcoterroristas, eles serão combatidos. Só lembrando que também está existindo várias operações no Caribe e mirando o Maduro da Venezuela. Por quê? Porque o governo americano já está ali pegou as informações do cartel mexicano El Chapo, né, do líder do cartel mexicano tal de El Chapo, e ele disse que quem financia o narcotráfico ali no México é o próprio Maduro, ou seja, Maduro cooptou, como vocês estão acompanhando aí, o Maduro ele sequestrou o estado
o governo da Venezuela, que seria ali então o governo dado ao Hernando Gonçalves e a Corina, né, Machado. E o Maduro, ele sequestrou o estado da Venezuela e tornando então um narco-estado. Por isso então que as forças especiais entrarão sim na Venezuela e irão atrás de quem? De Maduro, porque segundo El Chapo lá do México confessou que o financiamento vinha todo da Venezuela, que financiava as drogas ali no México, e essas drogas estavam entrando no Canadá, nos Estados Unidos. Então a Venezuela, usando os recursos do petróleo, financiava as drogas, que ganhavam mais dinheiro, sustentando então Maduro. E os países que estão na lista do narco-estado, narcoterrorismo, está Venezuela, Colômbia, Bolívia e Brasil. Trascendente decisión de la siguiente manera. Maduro tiene vínculos con grupos terroristas internacionales como Hezbollah. Facilitó pasaportes venezolanos a agentes iraníes. Lavaron dinero. Usaron al Estado venezolano como santuario táctico y logístico militar para la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que son dos versiones del terrorismo con base en Colombia. Hubo entrenamiento de milicias armadas bolivarianas, coordinación de rutas y áreas marítimas para trasladar cocaína a los Estados Unidos y Europa. Esa coordinación fue con el peligroso cártel mexicano de Sinaloa. El trabajo secreto firmado por el jefe de la Unidad 7 concluye que Maduro y sus cómplices cruzaron todos los umbrales en materia de complicidad con el terrorismo. Textual. Y lo más grave, dicen que su permanencia en el poder representa una grave amenaza para la seguridad hemisférica de los Estados Unidos. A notícia diretamente da fonte ali, dos venezuelanos, do Jornal da Venezuela, trazendo então que o Maduro é o grande chefão do narcoterrorismo latino-americano. Quem é um amigo do Maduro, você sabe quem é, o Lula, né? Por isso que ele não quis reconhecer o CVPCC como um narcoterroristas. Então, ele está apoiando. Agora, a pergunta que fica é, será que o Lula vai mandar um avião da FAB para resgatar Maduro da Venezuela quando o Donald Trump entrar na Venezuela? Porque já estão no Caribe, né? Já as forças especiais estão no Caribe. E ali pertinho da Venezuela, num país que faz fronteira com a Venezuela. Então, brevemente estarão na Venezuela para pegar Maduro. Será que o Lula vai enviar um avião da FAB para resgatar seu amiguinho lá, o Maduro? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente e deixe a sua opinião, que é muito importante. Um abraço, até o próximo vídeo e que comecem os jogos.